TV, ela está começando o programa Nossa Gente. A convidada do programa de hoje é a dona Hilda Manck. Dona Hilda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, a senhora nasceu em Belchor. Eu nasci em Belchor e pertencia a Gaspar, né? Então eu sou registrada em Gaspar. Na verdade, sou filha de Gaspar, de Belchor e de Blumenau. Tenho três lugares que eu amo, assim. Agora, minha terra natal, eu amo toda a vida, é Belchor. Belchor é uma região bonita aqui. Sim, muito entre bonita. Blumenau e Gaspar, né? Agora foi muito castigada, né, pela enchente, muito mesmo. Se bem que meus pais estão sepultados lá em Belchor, onde eu vou ser sepultada também. A senhora fez essa escolha? Belchor. Bom, como é que foi a sua infância naquela região? Bom, meu pai, ele era comerciante, ele tinha venda, tinha salão de baile, tinha açougue e trabalhava muito bem. Antes ele plantava arroz, meu pai tirava ouro no Arraial do Ouro, tirou bastante ouro lá. Depois, então é verdade essa história do ouro em Gaspar, sim, né? Sim, meu pai tirou muito ouro, no Arraial do Ouro, né? E depois ele adoeceu e veio a falecer. Eu tinha 7 anos, ele tinha 35 anos quando faleceu. Morreu jovem, né? Bem jovem. E aí a minha mãe, então, perdemos tudo que tinha, né? Porque naquele tempo não tinha, assim, INPS, não tinha esses planos de saúde. Então, se a pessoa ficava doente, ficava e tinha que vender o que tinha para pagar os hospitais e coisa assim, né? E aí perdemos tudo. Aí então minha mãe botou 2 em Gaspar, na casa dos avós Hahnemann, e 2 em Belchor, na casa dos avós Kraus. Dividiu os filhos, Dividiu então. os filhos. E ela veio trabalhar aqui em Blumenau, trabalhou na casa do Teixeirinha, era uma casa de família. O Teixeirinha é aquele jogador. Sim, aquele jogador. E depois, em 1950, quando o Hotel Rex começou a funcionar, ela foi trabalhar no Hotel Rex, trabalhou 27 anos no Hotel Rex, minha mãe. Se aposentou lá. E então, toda terça-feira, que era o dia de folga dela, ela ia uma semana para Belchor, uma semana para Gaspar, ver os filhos. A senhora lá na infância se lembra, né? A senhora disse que o seu pai, né, de saudosa memória, trabalhou, né, na descoberta, na busca no Arraial do Ouro. Sim. Ele achou muito ouro lá, não? Ele deve ter achado, pelo que as pessoas mais velhas contam, assim, que ele vinha com bastante dinheiro. Só que tinha uns idosos lá que sempre diziam que todo o dinheiro que a gente ganha no ouro, a gente também perde. A senhora se lembra dessa época da procura do ouro ou não? Eu me lembro que ele tinha aquelas bacias e que toda segunda-feira de manhã cedo ele ia e voltava final de semana procurar o ouro. Aí ele até fez um colar bem grande para minha mãe, mas isso com o tempo ficou todo preto, porque eu acho que foi descascando assim, sabe? Talvez não tinha o tratamento suficiente, sim, né? Agora, dona Hilda, de que família era o seu pai? Meu pai é família Kraus de Belchor. O Manck, então, é do seu marido? O Manck é meu marido. Os seus avós nasceram aqui no Brasil já ou são de origem alemã? Meu avô Kraus nasceu na Alemanha. E os meus avós Hahnemann nasceram aqui em Blumenau. E depois foram se instalando ali para Gaspar, né? E naquele tempo passava aquele vapor Blumenau. E meu avô, então, tinha um trapiche, assim, então o navio parava lá e pegava as mercadorias, assim, manteiga, geleia, cana, muitas coisas, assim, muitos produtos. A produção era escoada lá para o porto de Itajaí ou aqui levavam para Blumenau não, também? Não, ele vinha para Blumenau. Vinha para cá? Vinha para Blumenau. Porque o vapor Blumenau fazia o trajeto Blumenau e Itajaí, né? Pode ser que na descida ele também parava, isso eu não sei. Minha avó sempre dizia que ele parava porque Blumenau tinha mais população. Tinha consumidores dos mais produtos consumidores. lá. A senhora chegou a andar com aquele vapor Blumenau, não? Eu não, nunca cheguei a andar. Só observava. Era uma só paisagem bonita, não? Muito bonito. 3 horas da tarde ele subia o rio Itajaí. 3 horas da tarde. Agora, quando ele descia, eu não sei.
se levava mais de um dia. Certo, um dia ele subia e um dia ele descia. É provável que o trajeto tenha sido... Naquela época também tinha o trem, né? Tinha o trem e nós fomos uma vez de trem até Trombudo Central. Esse passeio a senhora fez? Sim, fiz. Muito bom, muito lindo. Meu Deus, muito O que era bonito? O passeio em si, a paisagem, o andar de trem? Era tudo bonito, né? O andar de trem, porque ia devagar, a paisagem e a novidade, né? De andar no trem, né? Que também existia poucos carros, né? Era só carro de mola e carroça. Eu andei de carroça, andei de carro de mola, andei de zorra. Era uma carroça assim diferente, né? Que nós ia buscar trato. Andei de tudo. Mas na época os carros eram poucos, como a senhora bem disse. Sim, era muito poucos. O que se via carro onde? Aqui pelo centro de Blumenau ou tinha no interior também? Gaspar tinha carro? Aqui, eu com 15 anos, eu depois fui para casa da família Bayer, como a minha mãe trabalhava no Hotel Rex, e eles também eram da família do hotel, né? Então eu fiquei 8 anos na casa do seu Roberto Bayer. Aí eu cuidava das crianças e aí a gente viajava, ia para o Rio, ia para Porto Alegre, viajava bastante. Então lá era assim impressionante, né? Nós sentava na frente do Hotel Rex, nós conseguia contar quantos carros passavam por hora ali, de tão pouco que era. E aqueles carros bem antigos? Carros antigos. A senhora lembra do modelo de algum? Ford, e que eu me lembro, depois o DKV, me lembro, e alguns assim. Como é que eram as estradas naquela época? As estradas eram assim, quase tudo de barro, mas a gente não sentia muita diferença porque estava acostumada. Estava acostumada com aquilo. Hoje em dia, não, se você está no paralelepípedo e que já quer andar no asfalto, né? É verdade. Porque sabe que ali é bom, né? Aqui em Blumenau já tinha paralelepípedo, asfalto ou não? Quando eu cheguei em Blumenau, eles estavam fazendo a Rua 7, que era ali onde é o shopping. Ali assim era um morro grande, descia. Ali eles estavam começando a botar o paralelepípedo ali. Foi em 50, né? No centenário de Blumenau. Pois é, em 50 a senhora tinha o quê? 11 anos então? Poxa, com uns 11 anos de idade já tinha muita experiência, né? Sim, eu sou uma pessoa assim que eu não quero deixar a vida passar assim em torno de mim sem reparar nada, sem ver nada. Não, eu presto atenção em tudo e procuro estar ligada em tudo, né? E como é que foi o teu tempo de escola? Bom, como eu estava na casa da minha avó, aí os primeiros anos de escola, então eu ia para a escola, mas eu não sabia o que era passar, eu não sabia o que era rodar, eu nem sabia o que era um caderno e um lápis, eu não sabia porque. Então a minha avó fez uma mochilinha assim de pano, eu tinha um caderno, um lápis, uma borracha e aí ia para a escola. Mas antes eu precisava primeiro ir lá buscar as vacas no pasto para ela tirar o leite. Então eu chegava na escola em Gaspar, Adolfo Miranda eu ia. É Adolfo Miranda. Honório Miranda. Se é o mesmo, é Honório Miranda. É Honório Miranda, aquele ali perto da igreja matriz. Ali eu chegava, ficava na porta esperando para ver se a professora olhava para mim e mandava eu entrar. E as crianças eram mais tímidas, não eram como hoje em dia, né? E ali eu fiquei 2, 3 anos no primeiro ano. Não passava, não aprendia. E não tinha em casa alguém que desse um reforço? Não tinha nada. E os professores eram firmes? Os professores eram bem, né? 2 anos eu fui no primeiro ano. Então a professora dizia, quem não passa, roda. Então eu achava que era para fazer uma roda, assim, né? Não é como hoje em dia as crianças, né? Que já sabem tudo quando vão. E esse trajeto do Belchior até Honório Miranda, lá no centro de Gaspar, era feito caminhando? Não, eu estava na casa da minha avó em Gaspar. Sim, é verdade. Hahnemann, né? Eles moravam lá perto da Ceval. Mas dá um bom trecho? Sim, era 4 quilômetros, todo dia de manhã para ir para a escola. E aí tinha aquelas toceiras, assim, aqueles capim de cana de cheiro na beirada da estrada. E passava também muito aqueles caminhão grande de madeira. Então, quando vinha aqueles caminhão, a gente se escondia atrás daquelas toceiras, de medo, né? E às vezes nós encontrávamos uma tropa de boi pela estrada. Aí a gente tinha que correr até achar a casa mais próxima para entrar, para se esconder. Tinha muita gente que ia para a escola ali com a turma, não? Nossa, ali eram os 3 só.
só uns 3. Tinha uma prima minha que ia e dois vizinhos que iam para a escola. E nesse tempo de escola, dona Hilda, foi suficiente para aprender o quê? Escrever o nome, fazer algumas continhas de mais, de menos? Eu escrevi, eu aprendi, porque olha, eu aprendi a escrever, ler. Depois ainda eu vim para a cidade com a minha mãe, aí eu ainda fui 3 anos, estudei na Velha, no Adolfo Konder, né? E depois eu então fui junto com a minha mãe ali no Hotel Rex e fui 2 anos no Sagrada Família, na escola. E assim, tudo que eu aprendi, tabuada, era decorada, a gente sabe até hoje. Hoje em dia a gente pergunta para uma criança tabuada, ela não sabe. E tudo que eu aprendi foi naquela época, né? E o que eu gravei. Porque hoje em dia... Mas deu para aprender o suficiente para se virar na vida, né? Deu. Bom, e eu ia lhe perguntar do primeiro trabalho, primeiro emprego, mas a senhora começou como conta desde menininha, de 7, 8 anos? Sim, desde pequenininha. Depois eu fui na casa do seu Roberto Baia, lá eu fazia o serviço, cuidava das crianças. E ali eu morei 8 anos com eles. Criei o Otto, a Sônia, a Tânia, os 3, né? E ali eu casei também. E nunca trabalhei fora, assim. Aquele negócio de brincar de boneca, como toda menina, sobrava pouco tempo, né? Sobrava pouco, porque quando... E tinha boneca na época? Eu não tinha boneca, não. Só tinha uma bonequinha de pano. Até foi uma historinha assim que a minha mãe, quando meu pai ainda era vivo, ele comprou para nós, cada uma bonequinha. Aí comprou uma, como eu era mais velha, naquele tempo a boneca era de celuloide, de uma matéria-prima assim de plástico, mas bem fininha. Então eles faziam, algumas eles faziam o corpinho assim de celuloide e algumas eles faziam de papelão. E aí então meu avô ficou doente na época do Natal e então meu pai disse, já que nós vamos lá para Gaspar, então nós vamos mandar o Papai Noel trazer o presente antes. Aí então abriram a porta e a minha irmã, eu então fiquei com medo, né, de ir lá por causa do Papai Noel. Então minha irmã foi antes e pegou aquela boneca bonita, mas assim mais encorpada. E eu fiquei com aquela de paninho, mas também não reparei isso, se era diferente ou não, né. Aí então nós ficamos na casa de uma vizinha, Dona Maria, para enquanto meu pai, eles iam para Gaspar, que meu avô estava bem doente. E aí minha irmã foi lá e deu banho na boneca. De pano? De plástico. E eu também fui lá e também dei na minha. E a minha se desmanchou. Claro, porque era de pano, né? Era de papelão. Era um papelão grosso, assim, um papelão. Aí eu chorei muito, muito. E aí então uma senhora fez um corpinho de pano, assim, para ela. Essa era a minha boneca, eu me lembro. Pois é. Dona Hilda, vamos fazer um intervalo rapidinho para a gente tomar uma água e depois voltamos para continuar essa prosa? Tá bom. Pode ser? Então, até já. Quando retornamos na sequência do programa Nossa Gente, entrevistando hoje a Dona Hilda Mank. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Hoje a conversa é com a Dona Hilda Mank. A senhora contou a sua infância, a sua mudança do Belchior, Gaspar para Blumenau. E lá na adolescência, na época da menina moça, como é que eram os costumes? Que tipo de roupa se usava? Eu gostava muito de dançar. E a minha avó morava lá em Belchior, a minha irmã estava lá. Então, quando tinha uma dancinha lá, eu já sabia, então eu ia para lá. Então, a minha avó ia com nós na dança, né, que eles chamavam domingueira. Aí a gente dançava assim das 3 até as 5. 5 horas minha avó já fazia um sinal que tinha que ir para casa, então a gente ia para cá.
Ficava de olho, não gostava. Na época não era liberdade assim para namorar? Não. E a minha avó estava ali. Aí depois eu morava com a minha mãe aqui na cidade e conheci meu marido também no Hotel Rex, que ele também trabalhava no Hotel Rex. Aí casei e depois, uns anos depois, então nós assumimos o Olímpico. Foram econômicos lá, Fomos né? econômicos do Olímpico 12 anos. Que época era essa? Era de 70 a 83, né? De 70 a 83. E então, ali então foi bastante trabalhado, assim, mas eu tinha muito amizade com o pessoal de bolão, eu já preparava os cafés à tarde, elas convidavam clubes de cassitiro, eles iam tomar um café, isso eu fazia tudo. Fazia casamento, fazia festa do Dia do Trabalho, dia 1º de maio, né? Que a Gráfica 43 fazia, a Impressora Paranaense fazia, era 1.200, 1.300 pessoas. E aquele café da tarde? Sim, o café da tarde, essas senhoras de bolão, elas convidavam outras turmas de bolão, elas só diziam para mim, ó, dona Hilda, semana que vem, café para tantas pessoas. Aí E o que tinha nesse café ali? Aí eu já fazia cuca, fazia uma sobremesa sempre, fazia os bolinhos, porque eles gostavam, porque eu sabia que eles gostavam, né? E sempre procurava agradar, assim, limpar tudo bem limpinho, então lá eu tive. Agora, por falar em limpinho e limpar, a senhora teve muito trabalho, porque ali é um lugar que a enchente sempre deixa rastro, Sim, né? sempre. Com 9 metros entra água ali no clube. Quantas enchentes a senhora pegou lá? Eu, assim, pelos meus cálculos, nós pegamos 12 enchentes. Uma por ano, quase? 2 vezes, às vezes 2. Uhum. Porque foi uma época de muita enchente. Depois, assim, passou de 84, ali a gente não teve mais muitas enchentes, né? Quer dizer, hoje em dia, quando dá uma enchente, o pessoal tudo se assusta. Nós tivemos 83, 84, depois 93 aquela, e essa do ano passado. Pois é. Então, passou bastante tempo sem essas enchentes, né? E nós ali pegava sempre. E o que era mais complicado aí na limpeza? Assim, botar tudo na arquibancada, depois trazer tudo para baixo, limpar tudo aquilo, lavar garrafa por garrafa, e aqueles engradados, e o bolão era embaixo também, de madeira, assim, né? Bem trabalhoso, mas eu limpava tudo bem ligeiro para poder novamente funcionar. Porque quem conhece hoje a sede do Grêmio Esportivo Olímpico sabe que foi bem modificada, né? Sim, em relação àquela época. Hoje não tem mais nem arquibancada? Não. Nós morávamos debaixo da arquibancada. Ah, vocês moravam lá? Morava debaixo da arquibancada. Sim, no lado, assim, né? E então, quando tinha aquela água, a gente subia na arquibancada. 83, nós salvamos as nossas coisas tudo na casinha de rádio. Lá que nós colocamos as nossas coisas. Saímos mesmo só com a roupa do corpo e o resto foi tudo. E como é que nasceu a ideia de ter a confeitaria? Bom, eu já gostava de doce, já tinha minhas freguesas já no Olímpico, eu já fazia doce para um, para outro, sobremesa, sempre ia fazendo. Assava marreco, final de ano. E aí então a minha filha na época trabalhava na Tabacos Brasileiro, aí ela disse, mãe, nós vamos abrir uma confeitaria. Aí a gente ficou um pouco assustada, assim, né? Porque eu sempre fazia em casa, eu já tinha minhas freguesas. Aí eu saí do Olímpico, ia morar aqui na rua Joinville, e as minhas freguesas iam sempre atrás. Aí elas sempre diziam, dona Hilda, onde a senhora vai, a gente vai. Pode ir para onde for, a gente vai. E aí então surgiu essa sala ali, nós alugamos aquela sala e começamos devagar a confeitaria. Assim, não pretendendo, assim, ter uma grande confeitaria. Uma sobrevivência, né? E meu filho estava no quartel na época, lá em Santo Ângelo. Aí ele voltou, porque houve uma lei com 5 anos, tinha estabilidade. Passava de 5 anos, então eles não deixavam o militar ficar 5 anos, eles mandavam embora antes. Aí ele telefonou e disse, mãe, agora tem que sair do quartel. Eu disse, não faz mal, tanto eu assume a confeitaria junto com a Rosana, vocês dois vão tocar a confeitaria. E assim foi. Uhum. A primeira confeitaria da dona Hilda foi então aqui Foi na rua Antônio da Veiga. Aquela salinha ali? Uma sala pequena, depois nós alugamos em cima.
E de início nós vendíamos 5 litros de leite, eu fazia 2 cucas. Aí como eu não dava conta de fazer muitos bolos, eu fazia um bolo maior assim, cortava assim, fatias assim, né? O pessoal já gostava, né? Cuca, aí começamos a fazer cuca e a família toda ajudando. E abríamos de manhã às 6 horas e fechávamos às 8 horas da noite. Aí a gente viu que ficou muito cansativo, né? Pois é. As pessoas hoje nessa sede bonita, aqui ainda na Antônio da Veiga, onde está a confeitaria Dona Hilda, as pessoas associam a Dona Hilda, a senhora, ou acham que é só o nome da confeitaria? Tem dúvidas para as pessoas, não? Tem pessoas que acham que eu sou só um mito e acham que Dona Hilda não existe. Então, muitas vezes eu tenho que descer, tenho que conversar com eles, o pessoal de faculdade, eles então tem que pagar trote com a Dona Hilda, eles vão lá para tirar fotografia comigo, faz parte do trote deles, né? Crianças, muitas crianças querem conhecer Dona Hilda, eles chegam lá, eles beijam a minha mão, eles deixam um bilhetinho assim no guardanapo, eu te amo, né? E outra deixou um bilhetinho assim, passei por aqui, mas com muita pressa, mas deixo um beijo para você, Hilda. Então eu nem sei quem é, mas é uma freguesa nossa, né? A confeitaria é um negócio, mas que virou algo assim de sentimental, sim, né? Familiar, é a vida de nós três, né? Do filho, a filha e eu. Então é a nossa vida, né? Eu não sei o dia que eu faltar como é que vai ser, porque os dois, assim, tudo é mãe, mãe, mãe. E toda a vida pergunta a opinião, nós não fizemos nada sem conversar, né? E assim. Aquelas coisas que a senhora, tipo bolo, a cuca, que eram feitas na época, a senhora continua com outras receitas hoje? Não. Eu continuo fazendo sempre a mesma coisa, de início. Vieram muitos fornecedores oferecer coisas novas. E eu acho que o nosso sucesso está ali, então nós não devemos mudar, né, para produtos industrializados. Eu acho que nós devemos continuar assim, só cada vez melhorando mais, né? Mas não no produto, naqueles produtos que nós usamos, não nos produtos industrializados, né? A senhora voltando no tempo de menina, órfã, cedo, de pai, indo para a escola descalça, né, de sainha azul, camiseta branca, chegando atrasada na escola, nessa luta cotidiana hoje, nessa situação diferenciada, como é que a senhora define essa conquista de vida? Porque foi uma conquista, não foi? É uma conquista e eu acho que só acontece para a pessoa que é humilde, né, Essa é a receita. Sim, que leva as coisas assim, que não procura passar pela frente dos outros, né? Que a pessoa tem que ser humilde, ela tem que... Tudo vem ao seu tempo, né? Não adianta você querer ser mais do que outro, ou isso, aquilo, né? Então as pessoas dizem, por que vocês não abrem domingo? Que lá eles também fazem isso, também vendem aquilo. Eu digo, não, mas é bom que eles vendem, né? Então eles também têm a chance de vender. Não é só nós que queremos vender. O sol nasceu para todos. Então, tu não pode ser egoísta, assim, querer, não, meus produtos são bons, eu digo sempre, porque se eu não valorizar os meus produtos, ninguém valoriza. Mas eu não digo que o meu concorrente também não seja bom, também é bom. E eles também precisam sobreviver, e eles também têm funcionários. Então, é isso, a gente não querer tudo para si, né? Se uma pessoa pede uma receita para mim, eu dou de bom gosto, dou até com carinho. Porque eu penso assim, não, como eu aprendi, ele também quer aprender, não é? O segredo está no ensinar o próximo, né? Dividir as coisas. Não querer só para si, não. Né? Bom, e a senhora falou há pouco também sobre o bolão, né? Essas coisas, por ser descendente de alemães. Sim. A senhora deve ter cultivado muito, além da domingueira, jogava bolão também, não? Não, eu não, meu tempo não dava, porque eu tinha que trabalhar no Olímpico, né? Não, eu nunca joguei bolão, não. Mas a família gostava disso? É assim, nós estávamos ali para servir, né? Não para se divertir no Olímpico, né? Nós estávamos ali para servir as pessoas, né?
fazer o serviço, trabalhar, e assim, né? A senhora falou que o seu marido é aqui de Blumenau da Vila Itopava, né? Família Mank. Mank, é. A senhora falou que também dos primos, enfim, eu queria só fazer uma referência no final do programa, porque aqui no cenário tem um quadro, não sei se o Pipoca tem condições de fechar nesse quadro aqui, e a casa da Dona Hilda é decorada, assim, com telas bonitas, umas telas assim que foram adquiridas de um parente da família, né? Sim, justamente por isso eu tenho orgulho de ter elas aqui na minha sala, porque esse foi um jovem, ele foi vítima de uma doença, taliomida, né? Que era um medicamento alemão que antigamente as grávidas tomavam e as crianças nasciam assim com deficiência. Ele nasceu sem os dois mãozinhos aqui, ele tinha assim, e com isso ele pintava. A primeira vez que ele pintou, ele tinha ganhado um vaso de rosas de uma irmã da igreja evangélica, e ela veio visitar ele. E aí, então, quando ela saiu, ele disse para a mãe: "Ô mãe, eu vou pintar essas rosas." "Como?" Ela disse: "Como é que tu vais poder pintar essas rosas?" "Me amarra o pincel aqui que eu vou pintar." E ele pintou. E ele tem esse quadrinho até hoje. E assim, ele foi um menino assim que, né, sem mão, e ele pintava. Como é que era o nome do artista e do seu primo? Hélio Hahnemann. De saudosa memória, né? Sim. Grande pintor, artista, reconhecido em Blumenau, né? Sim, muito. E aí, então, eu tenho orgulho de ter as telas dele, né? Porque além de ser bonitas, elas também têm o nome da minha família, né? Minha mãe. A sua família, então, Mank pelo marido. Hahnemann pelo lado da minha mãe e Kraus pelo lado do meu pai. Tudo de origem alemã. Tudo é de origem alemã. Agora, assim, mistura muito, né? Porque a minha avó do lado do meu pai, ela era uma Pamplona. Eles eram da Espanha, família Pamplona, e imigraram para Portugal e de Portugal para o Brasil. Dona Hilda, foi um prazer tê-la aqui conosco no programa Nossa Gente, contando essa bela história de vida, como a senhora fez a referência, né, que a humildade é a receita do sucesso. Sim. Qual é a mensagem que a senhora deixaria agora àqueles que trabalham nesse ramo da padaria, da confeitaria, e como lição de vida, o que se diria para quem pouco tempo teve de escola também? Eu diria, sempre fazer as coisas com amor e humildade, né? E respeitar o próximo, que a vida da gente é um sucesso. A senhora que também recebeu, um tempo recente, da Câmara Municipal de Vereadores, a comenda Anita Garibaldi, né? A comenda da Anita Garibaldi, por intermédio da vereadora Helenice Machado, né? Do Cheta. E essa menina eu já conhecia desde criança. E ela então fez essa homenagem para mim. Eu fiquei bastante feliz, assim, bastante emocionada. E até fiz um discurso, agradeci o pessoal, tudo. E eu disse: "Só se eles me derem, certo, eu mereço." A senhora acabou levando a medalha da heroína dos catarinenses, né? Sim, da heroína dos catarinenses, uma mulher lutadora, né? Que eu li um pouco a vida dela e foi bem bonito. Não foi só a heroína catarinense, dizem que a Anita é a heroína dos dois mundos. Dos dois mundos, porque ela nasceu em 1821 e faleceu em 1839, com apenas 28 anos. Jovem, né? Catarinense de Laguna, né? De Laguna, E a senhora do Belchior. Então, mais do que justa essa homenagem que a senhora recebeu lá da Helenice Luqueta, da Câmara de Vereadores, né? Certamente outras homenagens a senhora vai receber, né? Como recebeu também. E esse sentimento das pessoas, que eu acho que é uma homenagem a todo dia, né? Sim, todo dia. Humildade e ter o prazer pelo que se faz, né? A gente não pode fazer uma coisa só por fazer, a gente tem que fazer porque gosta, porque ama aquilo. E aí a vida é bem mais fácil, né? Quando a gente faz tudo com carinho, assim, com humildade, né? Dona Hilda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado do nosso programa. Eu que agradeço
E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Grande abraço. Tá bem, obrigada. Hilda Mank, a dona Hilda, foi a nossa entrevistada no programa Nossa Gente, edição de hoje. O programa volta em outra oportunidade, entrevistando aqui uma outra personalidade que faz a história de Blumenau. Nós ficamos por aqui e voltamos então em outro momento. A todos, um grande abraço.